Vamos lá, continuando aqui, capítulo 16, a vida solitária de Jeremias. Que solidão! Vamos ver o que Jeremias declara. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Não se case nem tenha filhos ou filha neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra e a respeito das mulheres que forem suas mães, dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres serão alimentados das aves e dos animais. Ai, gente, tô solteira. Só falta o senhor chegar pra mim e falar também, não se case, nem tenha filhos, nem faça mais nada, né? Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se reparará a cabeça por causa, nem raspará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecê-lo. Os que pranteiam pelos mortos, ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles, a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles perguntarem a você por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas você tem feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso, eu os lancei fora desta terra para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e todos os países para onde ele havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei a seus antepassados. Aqui Jeremias está dizendo da volta deles da Babilônia, né? Mas agora mandei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina, nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, e eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade, pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com suas abominações. Senhor, minha força é minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer seus próprios deuses? Sim. Mas estes não seriam deuses, portanto eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força, então saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado em ponta de diamante nas tábuas dos seus corações, nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembrarão dos seus altares, dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e de todos os seus tesouros eu darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras. Em toda a sua terra você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você, e eu farei escravos de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre, assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.
Ele será como arbusto do deserto, não verá quando vier algum bem. E habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. É muito bonita essa parte, ela é muito citada, né, em vários lugares. Então, eu vou ler novamente, tá no 17, capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse versículo 10 também, ele é muito importante para a gente entender que as coisas têm que ser feitas com o coração. Que não adianta fazer as coisas por fazer ou as coisas por interesse. Tudo. Esse versículo, resumindo ele quer dizer, faça as coisas com o seu coração. Ok? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Porque se você não fizer as coisas com o seu coração, não tem valor para Deus. E Deus sabe exatamente quando vocês estão fazendo as coisas com o coração e quando não estão. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como o perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade de sua vida tiver passado, eles o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso exaltado desde o início é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos os que abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes citados no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra, mas não insisti eu contigo para que falaste da desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és meu refúgio no dia da desgraça, que os meus perseguidores sejam humilhados. Mas não eu, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entrarem e saírem reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes, ouçam a palavra do rei de Judá. Todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passaram por essas portas, assim diz o Senhor. Por amor à vida de vocês, tenham cuidado e não levar cargas, nem fazê-las passar por portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora da casa, nem façam nenhum trabalho no sábado. Mas guardem o dia do sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia do sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e seus conselheiros virão em carruagens e cavalos acompanhados de homens de Judá, dos habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá, dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim, de Cefalá, as montanhas e Neguebe, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação e de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado farei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. Eu acho importante aqui, quando Deus ressalta tanto esse dia do sábado, é porque ele sabia que o povo precisava de um dia para se dedicar a Deus. Precisava de um dia para meditar em cima de Deus. Porque só isso ia
realmente um dia dedicado a Deus para eles não se afastarem completamente de Deus. Porque senão eles iam engatando uma coisa na outra e cada vez mais eles ficavam longe de Deus. Eu acho que é por isso que Deus fazia tanta questão que eles guardassem esse dia de sábado, que eles consagrassem esse dia. Capítulo 18, na casa do olheiro. Esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se a palavra a mim. A comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Com o barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Que lindo, né, gente? Somos mesmo como barros na mão do Senhor, prontos para serem moldados. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que a pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor. Estou preparando uma desgraça, fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta, as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar seus caminhos nas mais antigas veredas para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por elas passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça, como o vento leste. Eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu os mostrarei as costas e não o rosto no dia de sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façam acusações contra ele e não ouçam nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve os meus acusadores, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos dele à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas sem filhos, que os seus homens sejam mortos e que os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas costas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam as armadilhas para os meus pés. Mas tu concedes, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um olheiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rimon, perto da entrada da porta do Cacos. Proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam a palavra do Senhor, rei de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça, tal qual refletir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram esse lugar, oferecendo sacrifício a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes.
Construíram nos montes altares dedicados a Baal para queimarem os seus filhos, como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante seus inimigos, pelas mãos deles que os perseguem, e darei seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que nela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Depois, quebre o vaso de barro diante dos homens que os acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso do olheiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei este lugar e seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém, os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e decretaram ofertas e bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então a Tofete, para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ouçam, trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Capítulo 20. Jeremias e Passur. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Missabib. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e todos os seus amigos, que você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que o levará para a Babilônia e o matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão, serão sepultados, vocês e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Uau! Aqui ele falou com todas as palavras o que ia acontecer, né? A queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Porque, gente, ele previa essas coisas e todos zombam de mim, ó. E as pessoas zombavam dele, não acreditavam no que ele estava falando. Sempre que falo que é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me intuito e censura o tempo todo. Mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados, denunciam-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então nós os venceremos, nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O meu fracasso lhe será completa vergonha, e sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu examinas o justo e vê o coração e a mente. Deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa.
Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou muito alegre quando disse, você é pai de menino, seja aquele homem como as cidades, que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, mas fez minha mãe em meu túmulo. E tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Por que, gente, ele tá assim... triste, porque as pessoas não acreditavam no que ele falava. Ele profetizava que a Babilônia ia vir, que o povo ia ser levado cativo, mas eles não acreditavam. Capítulo 21, Deus rejeita o pedido de Zedequias. Esta palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Safonias, filho de Maazequias. Eles disseram, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma das suas maravilhas e assim ele retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes, diga a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos. O negócio tava feio, gente. Além deles serem... O Senhor já queria... Eles mesmos se tirassem um no outro. Que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônicos, que cercam vocês do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor, grande indignação, matarei os habitantes dessa cidade. Tanto homens como animais, eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, nada foi surpresa, nada aqui era surprise para eles, porque Jeremias já tinha declarado aqui o que ia acontecer. Nas mãos dos inimigos dele, daqueles que querem tirar-lhe a vida. Ele os matará à espada sem piedade, sem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Tanto aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas todo que sair e render-se aos babilônicos que cercam vocês viverá, este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor. Dinastia de Davi, assim diz o Senhor, administrem com justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão minha ira se acenderá e queimará com fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor, vocês que dizem quem nos atacará, quem poderá invadir nossas moradas, eu os castigarei. De acordo com as suas obras, diz o Senhor, porei fogo na sua floresta que consumirá tudo ao redor. Capítulo 22, o juízo sobre os reis de Maus. Vou ler mais o capítulo 22, deixa eu ver aqui. Para dar os 30 minutos. Aí eu paro no 23. O juízo sobre os reis de Maus. O juízo sobre os reis maus. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, o rei de Judá. Tu te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e o teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam, não maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis se assentarão no trono de Davi, entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos e com companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem as ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Por assim diz o Senhor respeito do palácio real de Judá.
Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Preparei destruidores contra você. Cada um com suas armas, eles cortarão o melhor dos seus cedros e lançarão ao fogo. De inúmeras nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma cidade dessas, esta grande cidade? Eles responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhe culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, porque aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde levaram os prisioneiros. Não verá novamente esta terra. Ai daquele dia que constrói seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela justiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, veste palácio de cedro e pinta de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é por isso que significa conhecer-me? Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além do seu lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ó meu irmão, ó minha irmã, nem se lamentarão clamando: ó meu Senhor, ó sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu os adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Ele foi sempre o seu procedimento, pois desde a juventude você não me obedeceu. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você. Seus aliados, irão para o exílio. Você então será envergonhada e humilhada por causa das suas maldades. Você não está aterrorizada no Líbano, que está alinhada aos prédios do cedro. Como você gemerá quando vierem as dores do parto? Dores como as de uma mulher que está para dar à luz? Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei as mãos daqueles que querem tirar sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe e sua mulher, que deu à luz, para outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra da qual anseiam voltar. E Joaquim, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Ó terra, ó terra, ó terra, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se sentará ao trono de Davi, nem governará em Judá. Neste dia de hoje, paramos aqui no capítulo 23, o renovo justo. Continuaremos o vídeo amanhã. Muito obrigada por ficarem comigo. Beijos e fiquem com Deus.